Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para a nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, para te trazer as últimas notícias do Botafogo, principalmente no que diz respeito à escolha do novo treinador. Novos nomes surgindo, o nome do Roberto Mancini, treinador super renomado, italiano, que basicamente montou a estrutura do que seria a base do Manchester City vencedor nos anos seguintes, né? E também, na minha opinião, um contrassenso, que é o surgimento do nome do Tite, né? E por que o nome do Tite surge em pauta justamente agora, né? Isso a gente vai conversar um pouquinho no decorrer do vídeo e também falar comentar sobre a fala do Textor para a ESPN, basicamente desdenhando ali da Supercopa do Brasil e criticando o calendário do futebol brasileiro. Tudo isso eu conto para vocês, claro, depois da vinheta. Bom, vamos lá. Ontem nós tivemos a notícia aí dada pelo Jornal Dia, através do nosso amigo Leonardo Bessa e também do Wellington Arruda, lá do Panorama Botafoguense, a respeito do nome do Tite, surgindo como opção para o John Textor. É um nome que o Textor parece gostar, mas que eu vejo como um grande contrassenso em relação ao que o Botafogo pensa a respeito de futebol. Eu não estou falando do Tite pessoa, do Tite ser humano, estou falando do Tite como profissional e o estilo de jogo que o Tite implementa, que para mim não casa com aquilo que o Botafogo pretende, com todo esse trabalho que o Botafogo teve durante os últimos anos de construir uma identidade vencedora, de construir uma identidade ofensiva de futebol. Você ter o Tite como realmente um treinador que não tem essas características. E o que mais me deixa surpreso e me impressiona em relação a essa escolha, a possível escolha do Tite, é simplesmente porque há um tempo atrás, inicialmente, o Textor via que o nome do Tite, apesar dele gostar do Tite, o nome do Tite não se encaixava no perfil que o Botafogo pretendia, o que para mim é muito lógico, né? É um estilo de jogo realmente que não se encaixa naquilo que o Botafogo pretendia, desde Luiz Castro, com o Arthur Jorge, enfim, estilos de jogo completamente diferentes. E ao mesmo tempo o surgimento do nome do Roberto Mancini, que ao meu ver é um estilo de jogo oposto ao do Tite, apesar de também ter uma característica de valorização, de organização defensiva muito bem formado. O Mancini é um treinador conhecido por ter características ofensivas diferentes do Tite. Então, já é um contrassenso isso aí. Porque se você está buscando um treinador para manter as características que você tem, que você construiu ao longo dos anos, e você mira o Tite também em contrapartida, não faz muito sentido naquilo que é o estilo de jogo. A não ser que tenham outras características que o Textor tem enxergado no Tite, que poderiam encaixar no Botafogo, coisa que eu, particularmente, não vejo, né? E creio que acho que a maioria de vocês também não, porque é só a gente ver a repercussão que está sendo. Só a possibilidade do Tite treinar o time do Botafogo realmente não faria o menor sentido. E aí, por exemplo, gestão de grupo e o estilo de trabalho dos dois, se a gente comparar o Roberto Mancini com o Tite. O Roberto Mancini ele já tem uma característica de ser mais direto com os jogadores, né? Ser aquele cara disciplinador, cara que cobra bastante. Tem outra característica também, que eu vejo como oposto do Tite, que é aquele cara que gosta muito da base. O Mancini ele tem essa coisa de pegar as promessas, de testar as promessas, de colocar para jogar, dar tempo para os jogadores, dar minutagem para esses jogadores mais jovens, né, testar realmente esses jogadores, enquanto o Tite já é o oposto. O Tite ele meio que tem uma resistência a jogadores mais jovens, jogadores de base, enfim, prefere lidar com atletas mais experientes. Isso eu acho que também não encaixa naquilo que o Botafogo pretende. O Botafogo gosta de utilizar esses jogadores mais jovens até para você dar visibilidade para ele. Eu acho que seria interessante você ter um treinador que saiba trabalhar com esses jogadores mais jovens, né? Acho que na cabeça do Textor isso faz muito mais sentido. No estilo de jogo, o Roberto Mancini ele tende a ter um jogo mais criativo, né, e versátil, tendo mais apoio de laterais, um meio campo mais técnico, enquanto o Tite preza por uma organização mais rígida, valorização de posse de bola, né, uma transição mais controlada. O Mancini já tem uma flexibilidade tática mais alta, ele consegue ali se adaptar dependendo dos jogadores que ele tem na mão, dependendo do adversário, ele consegue ser um cara muito mais versátil nesse sentido. Diferente do Tite, que prefere um modelo mais definido, mesmo que tenha alguns ajustes ali. Defensivamente, o Tite atua de uma maneira mais compacta, com linhas mais baixas, transições mais lentas, enquanto o Mancini, apesar de ter também uma característica de defesa sólida, valoriza muito a posse de bola também e um ataque mais dinâmico. E aquele estilo que a gente chegou a ver muito com o Castro também, de pressionar alto e tentar recuperar a bola rapidamente para manter a posse de bola, diferente do Tite, que antes da pressão ele prioriza ali a recomposição defensiva. E aí por que eu faço essas comparações? Porque, por exemplo, no caso do Mancini, a gente compara o Mancini com o Tite, você percebe que são situações que são basicamente opostas.
E aí você chega à seguinte conclusão, de que a escolha do Tite, a possível escolha do Tite, só o nome do Tite ser cogitado, não faz o menor sentido para aquilo que é o estilo de jogo que o Botafogo pretende. Ou você tem realmente um objetivo claro do que você quer para a temporada, para a construção do Botafogo como estilo de jogo, ou realmente não faz ideia do que está fazendo. Ou quer mudar completamente da água para o vinho, que é o que eu não acredito. Que é o que eu não acredito. Não estou dizendo que a notícia do Tite seja falsa, não. Pelo amor de Deus, não é isso. Confio muito dos colegas que trabalham muito para ter essas informações e que a informação realmente pode proceder. O que me preocupa muito é porque realmente não faz o menor sentido você ter o nome do Tite ali e ao mesmo tempo você está de olho no Roberto Mancini, né? São duas coisas completamente diferentes. Então isso deixa um pouquinho assustado, porque parece que o Botafogo ainda não decidiu o caminho que ele quer traçar para o restante da temporada. Deixa muito preocupado, porque realmente, como eu disse aqui, o nome do Tite é totalmente um contrassenso em relação àquilo que o Botafogo pretende e vem construindo nos últimos anos a respeito de estilo de jogo. E aí eu pego um gancho na fala do Textor para a ESPN, né, quando ele basicamente desdenhou da Supercopa do Brasil, enfim, o que eu também acho preocupante algumas falas assim, porque, bom, você tem uma competição ali, você pode não dar importância para ela, mas assim, é uma competição que envolve o nome do Botafogo, que envolve torcedores do Botafogo, e o sócio majoritário ele não pode simplesmente chegar assim, não estou preocupado com a Supercopa. Pô, você tem uma legião de torcedores ali, milhões de torcedores que estão preocupados, sabe? Que são atingidos com aquilo ali. Então você tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de falar certas coisas, né? Então, acho que o Textor deu uma bola fora nisso aí, é a minha opinião, tá? Não tenho o menor problema com isso. Minha opinião, acho que ele deu essa bola fora de falar que não estou preocupado com o resultado da Supercopa. Calma aí, pô. Não é assim. Você movimentou jogadores, você lotou um estádio, você vendeu ingresso. Você tinha jogadores ali em campo. Então não participa. Não estou preocupado com o resultado do Supercopa? Como assim? É um clássico além de tudo. Então eu acho que faltou um pouco de cuidado pro Textor ali nessas palavras. Mas aí ele coloca a sua crítica pro calendário do futebol brasileiro, que eu acho super justo. Que, enfim, a gente sabe, ele botou aqui, ó. Não estou preocupado com o resultado da Supercopa. Acho que o calendário de 11 meses é ridículo e não podemos manter a intensidade alta por 11 meses e ganhar todos os títulos. Meu foco é no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes. Nem mencionou nem a Copa do Brasil aqui. Mas eu entendo essa questão da crítica do calendário, mas antes de você pensar em ter esse foco, você precisa ter a sua estrutura já funcionando. É como a analogia que o Guilherme fez ontem, né? Pra você ter um castelo, você não basta ter só os materiais ali. Você pode ter um material de melhor qualidade do mundo. Se você não tiver um engenheiro ali, alguém que construa, né, que pega aqueles materiais e construa um castelo, não vai servir de nada. Vai determinar o foco da temporada? O foco da temporada é esse? Mas antes de você determinar esse foco, você precisa ajustar ali, ter alguém para comandar, ter a sua estrutura pronta para você poder focar os objetivos do restante da temporada. Bom, já dei minha opinião aqui, eu quero saber a opinião de vocês a respeito, principalmente da escolha do novo treinador, que na quarta-feira a gente espera ter uma definição, é quando o Textor vai conversar com o Roberto Mancini e a gente espera que essa semana a gente já tenha o novo comandante para a próxima temporada já definido, tá certo? Forte abraço, vou ficando por aqui, saudações alvinegras, fui, valeu!